Graça e paz, irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Hoje tá bem calor, mas que bom, né, gente? Porque tem que existir o frio, tem que existir o calor, então faz parte da vida. Graças a Deus, mais um dia o Senhor fez, para honra e glória dele, mais uma oportunidade de vivermos novas coisas. Como tem sido o seu início de ano? Você está animado, cheio de expectativa, esperança, ou está desanimado? Bom, gente, eu te digo, se você está desanimado, não fique não. Se anime, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Ah, Camila, mas Jesus está voltando, o mundo já está tão mal. Gente, teve um tempo que eu pensei assim, eu não vou fazer mais plano de nada, porque eu acho que não vai dar tempo, porque Jesus vai voltar a qualquer momento, não vai dar tempo. Gente, mas a Bíblia tem que ser cumprida. Na palavra de Deus diz que quando Jesus voltasse, as coisas iam estar normais, as pessoas ainda iam estar se casando, ainda ia estar seguindo a sua vida. Então nós não devemos parar por isso. Pelo contrário, devemos avançar. Temos tempo, o Senhor está nos abençoando. Todo dia Ele nos abençoa com vida. Então, para que vamos ficar desanimados pensando em parar, gente? Não, vamos ter esperança, vamos ter fé. Não vamos usar isso como desculpa para não correr atrás dos nossos sonhos. Gente, e por falar em sonhos, hoje é sobre isso o meu testemunho. Mas antes, gente, eu quero ler para vocês que está em Gênesis 41. Eu vou ler algumas partes, tá, gente? Porque é muito grande. Tá, Gênesis 41. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. E eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. E eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Aí eu vou pular mais um pouquinho adiante, tá bom, gente? Aí, a partir do 14. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair da cova, logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Aí, pulando mais um pouquinho, gente, por 25 até o 32. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, avistas e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra.
e não será conhecida abundância na terra por causa daquela que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Gente, então, essa passagem está em Gênesis 41. Te convido a ler. E o ano já começou. Tome boas atitudes. Comece, gente. Se desafiem a ler a Bíblia até o final do ano. Leia a Bíblia toda. Você já leu um livro? Glória a Deus. Foi o Senhor que deu visão a você, né? E você conseguiu ler. Mas como nós vamos passar uma vida sem ler a palavra de Deus? Não vamos deixar de ler a palavra de Deus. Vamos ler, mesmo que agora você não entenda, uma hora o Senhor vai começar a revelar a você. Quanto mais você buscar, mais o Senhor vai se apresentar, mais Ele vai se mostrar, se revelar a você. Então, gente, hoje o testemunho tem a ver com sonho. Você acredita em sonhos, gente? Sonhos proféticos? Não estou falando de sonhos normais, gente. Estou falando de sonhos proféticos. Nós temos esses tipos de sonhos. Sonhos normais, né? Que dizem que quando a gente está com barriga cheia, alguma coisa. Ou quando a gente viu alguma coisa que nos impressionam. E também temos sonhos proféticos, que vêm de Deus. Deus, ele não faz nada sem nos avisar antes. E eu já tive sonhos assim. Esse que eu vou contar pra vocês foi um sonho de alerta, mas também eu já tive um sonho de libertação, como eu já contei pra vocês. Lembra do coisa que eu comia e depois as caíram, né, como se fosse escama dos meus olhos, e eu descobri o que porcaria eu estava comendo, consumindo, e eu fui liberta daquilo. Então, gente, hoje eu vou contar para vocês sobre os sonhos que o Senhor nos dá. Essa noite eu tive um sonho também, gente, também foi profético. E engraçado que eu sonhei há um tempo atrás e eu não lembrei, gente. Quando eu acordei, eu não lembrei que eu tinha sonhado assim. Mas hoje, uns dias depois, eu tive um sonho também. Não era o mesmo sonho igualzinho, que nem aconteceu naquele sonho de libertação que eu tive. Não foi um sonho de continuidade, mas foi um sonho que tinha o mesmo conteúdo. E hoje eu sonhei, e quando eu acordei, eu lembrei desse sonho. E ainda o Espírito Santo me fez lembrar que eu tinha sonhado a mesma coisa, não é a mesma coisa, o mesmo conteúdo há poucos dias atrás. E graças a Deus, esse sonho tem esse sonho profético tem um ótimo, entendeu? Uma ótima interpretação para a honra e glória do Senhor. Quando acontecer, eu contarei para vocês mais um testemunho, mais uma bênção. Gente, mas hoje o que eu vou contar para vocês é sobre o sonho de alerta que eu tive. O Senhor, ele nunca vai fazer alguma coisa sem te avisar antes. Ele sempre vai te avisar. Voltando aqui, gente. Então eu vou falar sobre um sonho que eu tive, que o Senhor, ele nunca vai fazer alguma coisa sem avisar. Na Bíblia, muitas vezes ele avisou, e Deus usa vários meios de falar conosco. E um dos meios é através de sonhos. Que nem quando aconteceu de Abraão, ele foi para outra terra com Sara, sua mulher, né? Aí o que acontece? Lá, com medo de ele ser maltratado, né? Ser judiado por causa da beleza da mulher dele, ele mentiu, falando que ela era irmã dele. Mas ela realmente era minha irmã. Mas ele falou só que era irmã, mas não falou que era esposa. Mas o Senhor veio em sonho a Abimeleque e revelou para Abimeleque que ele morreria por causa de Sara. Então o Senhor revelou toda a verdade a Abimeleque e deu tempo de ele se consertar. E várias outras coisas que o Senhor sempre avisou, gente, em sonho. Então, dessa vez, gente, eu tive um sonho de alerta. Na outra vez eu tive um sonho de libertação. Dessa vez e outras vezes eu tive sonho de alerta.
Gente, meu esposo, ele andou sonhando com uma coisa que, assim, eu não consigo lembrar a explicação, mas não consigo lembrar como é que foi o sonho, mas sempre o final era o mesmo. Ele sempre estava com uma das crianças e eu estava com outra e a gente se separava no sonho. Sempre alguma coisa separava a gente no sonho. E a gente sempre se procurando, se caçando no sonho, mas a gente terminava o sonho sem conseguir se encontrar. Ou seja, nós estávamos juntos, mas aí acontecia sempre uma catástrofe tão grande que ele terminava com uma das crianças e eu com outra. E isso foi umas 2 ou 3 vezes que esse sonho aconteceu. Ele ficou muito assustado. Ele falou: amor, tem alguma coisa acontecendo. Esse sonho não é normal. Tudo bem. Também sonhar, nesse meio tempo, também sonhei com vários cachorros furiosos nos atacando, mas eles nunca chegavam, nos tocavam, nos mordiam, nada disso. Eles só ficavam ali, sabe? Mas se eles chegassem perto, com certeza eles nos estraçalhariam. Mas eles não conseguiam nos tocar. E sempre era eu com as crianças. Nunca a gente conseguia ficar junto. A gente sempre se separava, eu e o meu esposo. Então, o Senhor, depois disso, eu tive outro sonho. Meu esposo tendo esses sonhos, né? Aí eu sonhei com os cachorros, depois e a gente orando e pedindo pro Senhor revelar. Até que eu sonhei também que a gente foi num passeio. E lá era um shopping muito grande em outro país. E estávamos todo mundo junto. Eu, meu esposo, minha mãe, meus filhos, todo mundo junto. Até que o que aconteceu? Lá, o meu filhinho estava sendo desfraldado, igual a vida real, e ele pediu para ir no banheiro. E como nós não conhecíamos o shopping que nós estávamos, eu falei: eu vou caçar banheiro para ele. Aí minha mãe falou: eu vou com você. E ficou meu esposo e minha filha. Gente, só que esse shopping tinha vários andares, então nós não conseguimos achar o banheiro, nós nos perdemos. Assim, no sonho tinha empecilho para tudo. E acabamos nos perdendo, ficando eu, minha mãe e meu filho num andar, meu esposo e minha filha perdidos em outro andar. Gente, assim foi muito difícil, terminou o sonho e eu não achei eles. Ficamos perdidos, separados, ou seja, o sonho do meu marido, separados. Ninguém conseguia se achar, a gente se perdia. E no meu sonho, a mesma coisa. Minha mãe teve um sonho, o mesmo, sabe? Sempre a mesma dinâmica. O sonho sempre tinha essa mesma dinâmica. Ninguém ficava junto, sempre separado. Então, o que acontece, gente? Era uma prova que a gente ia passar. E a gente passou, gente. Foi uma confusão muito grande, um mal entendido, que o Senhor estava avisando que uma tempestade ia se levantar. E era pra gente, né, a gente ficar, né, firmado em Deus, orar, não agir com as nossas próprias forças, nem com as nossas próprias mãos. Então o Senhor já estava avisando que iria vir um vento muito forte, que era para nós ficarmos firmes, né? Então, gente, aconteceu, se levantou um vento, gente, tão forte e foi muito difícil, foi um mal entendido, mas que realmente quase causou, né, separação, porque eu e minha família, a gente temos buscado a Deus a cada dia mais. Então o inimigo, ele fica furioso. E nós, gente, não somos perfeitos, né? Nós ainda estamos sendo moldados por Deus. Nós precisamos nos santificar a cada dia, nós precisamos nos purificar a cada dia. E esses cachorros tentando nos atacar, é o inimigo que ele não está satisfeito com o que nós estamos fazendo. Então, ele nos destrói. Mas ele não consegue nem nos tocar, nem no sonho, porque o Senhor, ele está o tempo todo ao nosso redor. Ele pode, que nem Jó, ele pode lançar coisas, mas ele só toca na alma de Jó, na vida de Jó, se o Senhor permitir. Então, gente, nós devemos estar sempre atentos. Existem sonhos, sim, normais, sim,
sem significado, mas também Deus fala conosco através de sonhos. Devemos ficar sempre ligados. Essa noite tive um sonho, como eu falei, né? Graças a Deus é uma boa interpretação, é uma boa coisa que vai acontecer para a honra e glória do Senhor, que com certeza vai virar um testemunho, eu vou contar para vocês depois. Mas, gente, o testemunho de hoje é sobre isso. Fique ligado, porque Deus tem muitas formas para falar com a gente. E uma dessas formas é através de sonhos. Nós devemos sempre estar ligados. Mas também, gente, devemos ter cuidado com pessoas que falam enganosamente. Quando você sonhar e quiser interpretação, não vá a qualquer pessoa. Peça a Deus para te revelar, ou peça a Deus alguém que revele esse sonho para você. Assim como o faraó encontrou um José, que foi o porta-voz de Deus, nós devemos também buscar um José, ou sermos o próprio José, né, de Deus para nossas vidas. Tá bom, gente? Olha, gente, eu quero pedir, se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve no canal, me dê uma força, me ajude aí. Que esse canal ele foi criado para contar as experiências que eu já tive, os testemunhos de vários tipos que eu já tive, tá bom? Isso é uma forma de pregar o evangelho, claro que existem muitas outras, mas né, o Senhor tocou no meu coração para que eu criasse o canal e contasse as maravilhas que Ele já fez na minha vida. Então, gente, me ajude compartilhando, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, tá bom, gente? Beijo, até o próximo vídeo, tá bom? E cuidado com pessoas, porque aqui em Jeremias ele era um profeta que falava o que Deus mandava. Mas existem até hoje essas pessoas, né? Em Jeremias 23, 31 e 32 diz: Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Muitas vezes eles dizem que foi o Senhor, mas não foi. Eles mesmos falam e dizem e usam o nome do Senhor. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Naquela época, Jeremias pregava a verdade e tinha os falsos profetas que falavam só o que o povo queria ouvir. Então, gente, devemos estar ligados, tá bom? Quando você tiver um sonho, pede o Senhor para revelar. E como disse aqui, né, que o Senhor, que José falou a Faraó, que o sonho se repetiu porque Deus ia fazer em breve. Então ele tinha pressa em avisar a Faraó. Então foi o que aconteceu comigo. Os sonhos se repetiram é porque eu acredito que logo o Senhor fará, como nas outras vezes foi logo. Então, se repetiu, devemos ficar prestando atenção, gente, para saber se o nosso sonho foi profético ou não, tá bom? Se você ficou em dúvida, Deus ele não nos deixa em dúvida. Ele nos revela, ele fala com clareza. Peça ao Senhor e Ele vai te dar discernimento, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, gente.